É hora do culto. Capítulo 35. O retorno ao mundo dos espíritos. Mais uma semana se passara e a família se reunia novamente para o culto. O esforço e a assiduidade do grupo familiar eram recompensadores para todos que conquistavam o reconhecimento e a confiança da espiritualidade superior. Para aquele lar eram conduzidos espíritos que não tiveram a chance de obter esclarecimentos sobre as lições cristãs enquanto estavam encarnados. Gostaríamos de falar um pouco hoje sobre o retorno do espírito encarnado ao mundo espiritual, disse Silvio. É uma hora triste, pai? Perguntou Rose. Eu diria que geralmente sim, apesar de que isso depende de fatores como fé, resignação e esclarecimento espiritual. No entanto, as pessoas que procuram estudar o que as aguarda além da vida material e as leis que regem o mundo dos espíritos sentem-se mais consoladas. A tristeza que lhes advém quando um amigo ou parente próximo desencarna não se fundamenta em sentimentos de medo ou revolta, mas pela saudade da separação ou recordação dos momentos felizes. Todos escutavam interessados. Silvio prosseguiu. Os espíritas, em particular, devem compreender que o desencarne é um fenômeno natural e que, portanto, precisa ser considerado como tal. É uma separação momentânea, principalmente quando se trata de pessoas com grande afinidade entre si. Quando alguém morre, quis saber Paulinho, sua alma se separa rapidamente do corpo? Isso é relativo, respondeu o pai. Os laços que unem o espírito e a matéria, ou melhor dizendo, o perispírito e o corpo físico, não se rompem de repente. Levam algum tempo para se desfazerem. Demora-se mais em certos casos que noutros. Como assim? Quando a pessoa é moralmente evoluída, a ruptura da ligação entre o corpo e o perispírito é mais rápida. Essa criatura normalmente é religiosa, caridosa, humilde, estuda as leis de Deus e procura vivenciá-las. Por outro lado, nos casos em que o desencarnante é alguém com pensamentos e hábitos excessivamente preocupados com assuntos materiais, como dinheiro, poder, sensualidade e beleza, quando tem uma vida de prazeres e vícios meramente físicos, quando pratica o egoísmo, a vaidade e o orgulho indiscriminadamente, é bastante provável que passe por um lento processo de desencarnação. Os meninos queriam saber mais quando a mãe tomou a palavra para continuar o assunto. Filhos, o excessivo apego à matéria é sempre prejudicial ao espírito e será particularmente ainda mais no momento do seu desencarne. Há espíritos que demoram semanas para desatarem os elos com o corpo físico, tamanha a atração que sentem pela matéria. Paulinho perguntou em tom sério. Mas depois que a pessoa morre, o corpo dela não apodrece? Como fica isso? Há casos terríveis em que o desencarnado acompanha a lenta desintegração do próprio corpo. É uma experiência triste e difícil, porque nesse caso, o espírito sofrerá por muito tempo. E a razão de tudo está no atraso moral, no apego à matéria e na conduta afastada das leis de Deus. Clarice complementou. Outro fator que dificulta o desligamento do espírito do corpo é a interferência negativa de parentes e amigos encarnados. São aqueles que não aceitam a morte da pessoa querida e mentalmente exigem sua presença de volta. O recém-desencarnado, em geral, sente essas vibrações e entra em aflição, sem que nada possa fazer. É claro que espíritos evoluídos, quando desencarnam, não ficam sujeitos a esse tipo de distúrbio. Silvio então perguntou:
Que concluímos sobre tudo isso, crianças? Que a morte é uma coisa natural, iniciou Rosiane a resposta. Que quanto mais espiritualizados formos, mais rapidamente nos desligamos do corpo no momento do desencarne, completou Paulo. Os pais fizeram sinais como se perguntassem: e que mais? Bem, continuou o menino, entendi também que é importante não atrapalharmos a pessoa que morre com nossa tristeza. Clarice achou que deveria ainda esclarecer um pouquinho mais. Não é proibido ficar triste. Não se tem controle sobre isso. Contudo, quando temos uma compreensão mais profunda dos fenômenos relacionados ao desencarne e a perspectiva da vida futura, e de um reencontro com o amigo que partiu, ficamos mais aliviados. Apesar de ficarmos abatidos pela ausência e saudade, temos a obrigação, como espíritas e cristãos, de ajudar os desencarnados com pensamentos positivos e libertadores, evitando sentimentos negativos como remorso, revolta e indignação. Quem sabe responder? A separação pela morte do corpo entre pessoas que se amam é definitiva? Por quê? Explique quando o desencarne é mais fácil e quando é mais difícil. Podemos prejudicar os desencarnados? Como? Por que a maioria das pessoas não vê a desencarnação como algo natural?